Michele, que preciso de prova operatória para avaliar uma criança? Qual é a teoria do conhecimento que eu preciso estudar? Michele, aonde que eu marco X aqui para analisar qual é o valor das provas piagetianas, para que elas servem e se elas são realmente essenciais para uma pessoa que vive no século XXI? Como nas minhas redes sociais eu falo sobre o diagnóstico operatório, que é realizado com as provas piagetianas, por conta da epistemologia genética de Jean Piaget, posso dizer para vocês que esse ciclo se inicia, então, com a aplicação correta dessas provas. Esse diagnóstico de operatório, no sentido que ele é um diagnóstico cognitivo, não é avaliação afetiva que eu tô falando aqui, não é exame motor, não é técnica projetiva, tô falando de avaliação cognitiva, ou seja, que nível cognitivo que aquela criança se encontra, se aquilo está condizente com o que é esperado para a idade dela, para a idade cronológica. A epistemologia genética de Jean Piaget foi uma pesquisa que durou 35 anos. A quarta etapa dessa pesquisa foi feita na Universidade de Genebra, na Suíça. A equipe que fez essa pesquisa e que chegou aí às provas que nós temos hoje, pesquisar como as crianças pensavam, ela tinha uma equipe de biólogos, lógicos, psicólogos, matemáticos. Essa pesquisa, ela foi a primeira etapa, tudo. Foi a partir dessa pesquisa de Piaget, foi a partir dessa vivência toda que a humanidade passou a olhar para a criança de uma forma diferente. O adulto passou a entender como a inteligência da criança funciona, como a evolução cognitiva da criança funciona. Então nós descobrimos que é através do mundo material, do mundo concreto, que a criança passa a desenvolver o seu cognitivo, no sentido de que ela vai fazendo relações entre um objeto e outro, relações de comparações de tamanho, de perceber classes, questões espaciais. Então, assim, é uma pesquisa muito completa em relação ao processamento, aos processos mentais elementares, né, que são aqueles iniciais para que a inteligência aconteça, ocorra. E aí que, quando essa pesquisa chegou mais ou menos no fim, a filha de Piaget começou a utilizar essas provas para realmente daí avaliar as outras crianças. Uma vez que a pesquisa já tinha sido concluída, ela poderia ser ousada em fazer isso. E foi aí que começou, que surgiu essa possibilidade de utilizar essas provas para realmente avaliar as outras crianças, já que aquelas ali já tinham dado toda uma validação sobre esses processos. Se hoje nós temos outros testes, outras formas de avaliar a cognição, elas surgiram da epistemologia genética. A epistemologia genética, ela é o começo de tudo e ela é a base de tudo. Será, Michele, que preciso de prova operatória para avaliar uma criança? Qual é a teoria do conhecimento que eu preciso estudar? Mas aonde que eu marco X aqui para analisar qual é o valor das provas piagetianas, para que elas servem e se elas são realmente essenciais para as outras formas de avaliação? Precisa aplicar a prova piagetiana? Precisa saber de epistemologia genética? É fato que os testes cognitivos que vieram depois derivaram da epistemologia genética. Ah, Michele, mas tem um teste que eu conheço que não tem nada a ver com o que o Piaget fala. Mas você pode ter certeza que para chegar nesse teste, a humanidade precisou entender os processos mentais que o Piaget trouxe. Então, se eu tô falando de noção de espaço, se eu tô falando de noção de quantidade, se eu tô falando de classificação, de seriação, é porque são os processos elementares que realmente são a base que vão fundamentar todos os outros. Precisamos, então, das provas operatórias? Aí entra numa questão que eu gosto muito de dizer sobre você ser autônomo, né, um profissional autônomo e crítico ou não. É mais ou menos como se você fosse fazer um estudo com uma apostila e depois fazer uma prova marcando X. Agora, o livro, ele é a base que vai te fazer ser crítico. Se você depois pegar uma apostila, você pode usar essa apostila para revisar, mas você vai ter essa noção de que aquele conteúdo tá legal ou não tá. Então, assim, você vai falar, epa, mas peraí, eu li lá no livro que tem muito mais conteúdo que a apostila? Qual que é o motivo pelo qual você não gostou? Ah, porque eu acho que aqui essa pergunta induz ao erro, porque eu acho que isso daqui é inadequado pro contexto. As provas piagetianas, elas suprem a necessidade de uma avaliação cognitiva? Sim, 100%. Elas não suprem em quais casos? Uma criança que não tem oralidade, não desenvolveu a fala, são provas muito baseadas nas argumentações que as crianças te trazem. Então, se você percebe que essa criança tem um jeito de falar, você consegue extrair dela o jeitinho que ela tá pensando,
ok, você pode aplicar a prova piagetiana sem problemas, porque ninguém tá dizendo aqui que a criança vai ter que falar, e tem aqui a mesma quantidade. Não, às vezes ela vai falar tem o mesmo tanto, se fosse brigadeiro a gente estaria comendo igual, aquele diálogo intuitivo da criança. Mas o fato é que a gente precisa que ela se comunique. Se eu tenho uma criança que utiliza a língua brasileira de sinais e um avaliador que também utiliza a língua brasileira de sinais, sim, é possível você aplicar a prova piagetiana sem problema nenhum. As provas piagetianas são fáceis de serem aplicadas? Elas dão margem pro erro? Mas eu quero saber onde que é o marco X. Não tem marca X. Você vai fazer análise se ela trouxe argumentação suficiente para as consignas, para as perguntas que o avaliador faz e que tem que ser feito de uma forma muito correta. Esse psicopedagogo, neuropsicopedagogo, ser um avaliador bom, eficiente, correto, ele tem que ter essa confiança, né, na hora de aplicar essas provas, por conta desse caráter um pouco mais aberto e subjetivo. É óbvio que esse profissional tem que estar muito bem capacitado. E isso é muito mais do que estar capacitado ali no protocolo de aplicação. É porque esse profissional ele tem que entender a base da prova. Porque, como eu falei, se a criança trouxer um argumento, às vezes ela vai dar um exemplo de uma coisa que aconteceu na vida dela, mas que você entenda que ela tá te trazendo um argumento, por exemplo, de identidade, de compensação, de reversibilidade, você vai bater o martelo na tua avaliação que ela entendeu, seja qual for o vocabulário dela. Mas eu não vou então me meter nessa, porque eu preciso de tempo para estudar. E aí eu digo para você, né, como eu já falei no início desse vídeo, o que você quer enquanto profissional, se você quer ser só uma pessoa que cumpre protocolos, ou se você quer ser um profissional altamente crítico, ter esse olhar mesmo de um ser pensante em relação àquela criança, né, aquele aprendiz, ou se você quer somente entregar o resultado. Não tem nada de errado com quem não quer ser crítico, com quem não quer ser pensante. Eu só acho que isso não é o perfil do psicopedagogo e nem do neuro. Até hoje eu não conheci nenhuma psicopedagoga que não fosse crítica e que não fosse pensante. As provas piagetianas, elas têm uma abertura para isso. É você poder ter essa criticidade, essa autonomia e esse olhar para o seu aprendente. Eu sou um ser pensante, que olho para além daquilo que pode ser visto. Então, como que eu vou fazer isso de olhar para além do óbvio se eu estiver fazendo um teste fechadinho? Não tem nada de errado com o teste fechado, você vai precisar dele em alguns momentos, mas é muito importante que você tenha a base, que é a epistemologia genética, que te ensina a avaliar na raiz os processos mentais das crianças.